o outro algoritmo bem simples chamado de K-means, né? K-médias, né? Então, eu tenho aqui uns slides aqui que eu roubei, que mostra aqui o algoritmo, tá? Então, o algoritmo do K-means, né, a média de valor K, ele passa pelo seguinte, recebe como entrada um valor K. Esse valor K, quem vai apresentar ele é você, a pessoa que está usando o algoritmo. Aí ele inicializa K-clusters, ou K-agrupamentos, né, de forma randômica. Inicialmente, ele chuta lá, suponha que eu vou agrupar os meus dados em 3 classes. Ele chuta, né, você passa o valor 3, ele diz, então vou trabalhar com 3 classes. Beleza. Aí ele verifica cada elemento, a qual classe ele se aproxima mais. Né? Basicamente, calcula a distância de cada elemento da tua tabela para um desses centros de cluster, né? Para um desses agrupamentos, e daí repete. Né? Então, visualmente, a ideia é o seguinte, eu tenho esses pontos aqui, ok? E eu quero agrupá-los em 3 classes. Então, o que o algoritmo de K-means faz? Ele chuta 3 valores inicialmente, aleatoriamente, né? E daí ele vê, quais os valores que estão próximos desse K2 aqui? Eles vão ser da classe 2. Os que estão próximos do K3 vão ser classe 3, os que estão próximos do K1 vão ser classe 1. Né? E daí ele ajusta esse K aqui para o meio. Né? O K1 ele ajusta para um ponto que é mais ou menos equidistante de todos esses pontos que estão em verde. Né? Então ele dá um passinho do K1 na direção da maioria dos valores. Aí o K2 ele faz a mesma coisa, o K3 ele faz a mesma coisa. E daí ele repete. Né? Então, na hora que ele recalculou, ele repete. E daí o que vai acontecer é que alguns pontos vão mudar de grupo, né? Tá vendo? Aqui tem um grupo K2 aqui, que é os pontos que estão aqui mais para o lado esquerdo, o K3 é os que estão para baixo e para a direita, e o K1 é os que estão acima e à direita. Então, ele acabou agrupando os pontos de uma forma meio aleatória, mas que tem lógica para nós humanos, né? Dá a impressão que esses pontos aqui realmente formam um agrupamento, esse aqui forma outro, esse aqui forma outro. Né? Então, esse algoritmo, ele é um algoritmo de aprendizado de máquina, só que ele aplica para uma outra abordagem, que é a classificação de dados. Certo? Então, vou voltar aqui o algoritmo. Então, eu passo como parâmetro o valor de K, aí ele inicializa alguns centros, né, randomicamente, calcula a distância para todos, vê quais estão mais próximos de cada centro, né? E daí ele reajusta os centros para representar melhor esses caras que estão próximos dele, né? E daí ele repete, vai para o passo 3 até a hora em que ele faz 2 vezes esse passo e ninguém muda, né? E nenhum elemento muda de grupo. Né? Daí ele diz, está agrupado aqui, tem aqui um grupo aqui, um grupo aqui e um grupo aqui. Né? Então, esse algoritmo de agrupamento, observem, ele também executa sozinho e ele serve para classificar dados não classificados. Né? Então, quando que eu aplico isso aqui? Quando eu quero diferenciar coisas entre si. Né? Então, eu tenho um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, que o pessoal às vezes fica meio, né, tem uma certa dificuldade de entender esse problema, mas o exemplo que eu dou é o seguinte. Então, esse quadro branco aqui, né, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que é o seguinte, eu vou apresentar desenhos aqui e quero que vocês me agrupem esses desenhos por similaridade. É uma coisa, assim, bastante natural para nós humanos, né? Então, eu vou apresentar aqui desenhos quaisquer. Tá meio feio aqui, né? Mas... Alguém já matou o que eu estou desenhando aqui? Professor, não estou pagando para você fazer desenho ali de número. Poxa. Fosse para vocês agruparem isso, vocês iam fazer como? Alguém aí? Vou chamar algum nome aí. Sei lá, Luan? Lucas? Digam aí o que vocês estão vendo. Psicodélico, o professor está desenhando um negócio assim que não tem mínimo sentido de nada.
Mas vocês iam agrupar como? O que parece um 1 ia ser um grupo e o que parece um 5 ia ser outro. Aí, ó. Observem que em nenhum momento eu falei para vocês que eu ia desenhar números. Não necessariamente isso aqui são 1s e 5s, né? São desenhos aleatórios, mas existem similaridades entre eles que permitem agrupá-los, certo? Então, esse é o problema de agrupamento ou cluster. Né? Você tem coisas e você quer separá-las em grupos, né? E esse é um problema não supervisionado, no sentido de que em nenhum momento eu disse para vocês quantos grupos teria e qual é o nome desses grupos, nem precisa saber o nome dos grupos, né? Precisa saber que esses desenhos aqui, que estão aqui dentro do verde, estão meio parecidos entre si, e esses outros desenhos aqui que estão dentro do azul também estão parecidos entre si. Estão vendo? Então, esse é um exemplo aqui de clustering visual, né? Mas, sabe, o problema de clustering é isso, ele é muito comum na vida humana, né? Você pega as informações aí por visão, por audição, e você começa a entender que aquele som é uma determinada palavra. E daí você ouve aquele som outras vezes, você entende que aquilo é aquela palavra. Você pode nem saber o que a palavra significa, mas você consegue reconhecer, você, né, classifica aquela palavra, essa palavra quer dizer tal coisa, né? Certo? Então, vocês entenderam qual que é a ideia do clustering? Eu não digo nada, eu digo só, estão aqui essas coisas, classifique para mim. Daí você pega por similaridades entre os elementos e estabelece um conjunto de classes e um agrupamento, né? Por características, né? Então, essa que é a ideia do clustering. É muito utilizado em alfabetização, com crianças, né? Você vai explicar cores, daí você mostra um monte de desenhos, né? Um monte de coisa. Organize aí agora os parecidos, né? Então, essa que é a ideia do cluster. Observem, eu estou fazendo um algoritmo, eu acabei de mostrar para vocês um algoritmo, né, que faz isso de forma automática. Ele só precisa, na verdade, de um parâmetro. Qual é o parâmetro que ele precisa? Eu falei no começo? É o K, né? É o número de classes que você quer que ele organize. Se eu dissesse que aqui são 9 classes, ou 8 classes, como é que ele, né, como é que seria a melhor maneira de organizar isso aqui em 8 classes? Cada número é uma classe? Cada desenho é uma classe. Eles não são exatamente iguais, né? Não tem dois que sejam exatamente iguais. Cada desenho seria uma classe. Se eu dissesse que são 4 classes, né? Eu ia pegar os 2 5 que são, né, esses 2 5 aqui, esses outros 2 5 porque ele tem uma parte quebradinha, aí tem esses 2 1s aqui que eles estão mais ou menos reto, e esses 2 1 aqui que estão totalmente tortos, né? É um jeito, ou outro, sabe? Não tem muito o correto, o perfeito. Então, o problema de clustering, o agrupamento em classes, né? E observem, uma vez que eu tenho esses caras aqui, para que eu vou usar isso, professor? Né? Uma coisa muito simples. Não consigo limpar aqui. Mas... opa, limpei demais. Eu vou usar esse clustering para quê? Eu vou apresentar um problema para vocês agora. Isso aqui eu classifico como o quê? Classe A ou classe B? Não. Eu estou dizendo que eu classifiquei o meu mundo em 2 classes e agora eu tenho um novo objeto aqui que eu não conhecia e eu quero saber que objeto é esse. De qual então, pelo que você explicou lá, eu acho que seria o mais próximo de cá, né, nesse sentido. Isso, eu colocaria ele dentro do que tem maior proximidade, né, de construção. Né? Calma, deixa eu tirar uma dúvida. Isso daí é como se fosse um espaço cartesiano? Não, tipo, não é espaço cartesiano. Aqui eu estou trabalhando num espaço visual. Ah, tá. Né? Não, é isso que eu quero dizer, mas aí então o conceito de proximidade é bem relativo, né? Quer dizer, não é relativo, mas... Isso. Mas, assim, o conceito intuitivo de proximidade, ele vai ser utilizado pelo algoritmo também. Uhum. Então, a gente olhando esse daqui, isso é um 7, né? Mas se eu só dividir o meu mundo entre 1s e 5s, ele é mais parecido com 5 ou mais parecido com 1? É mais parecido com 1, né? Porque tem 2 retas, porque tem um negócio que sobe e vai para a direita e depois desce. Esse aqui
Tá vendo que esse 1 aqui e esse outro 1 também são, né, mal desenhados e mal escritos de propósito para parecer um 7? Então, esse 7, o algoritmo de clustering, uma vez que ele executou, ele consegue classificar coisas novas para você. Por quê? Por similaridade com aquele ponto central, né? Ô, Fábio, acho que o Daniel ele fez uma pergunta muito importante. Sim, ele falou, ele foi lá longe já. Porque é questão de quais são os atributos, né, relevantes para você identificar e comparar um com o outro. É por isso que você estava em dúvida, né, se era espaço cartesiano. Nesse caso, não, são outros atributos. Aqui seria, digamos, os pixels, né, seria por imagem mesmo. Isso, eu poderia trabalhar com os pixels, eu poderia trabalhar com características morfológicas, né? Se são duas linhas que se complementam, ou se são aqui, sabe, 1, 2, 3, duas retas e uma mais curva. Se não for um espaço de sons que transferimos para a parte visual ainda, imagina? Eu estou trabalhando no espaço de características aqui, que pode ser um espaço multidimensional, né? E daí ele faria comparações dessas características. Então, eu trabalhando com vetores que representam isso aqui visualmente, mas eu nem estou falando da representação, só para a gente ter a noção intuitiva. E é assim que as pessoas aprendem. Observem. Eu apresentei isso aqui, eu não falei nada sobre isso. Eu não disse que eram números, eu não dei nome para os números, né? A gente está trabalhando aqui com números porque é a coisa mais próxima que apareceu, mas são rabiscos, né? E é um aprendizado muito importante para o mundo real, né? Você pegar coisas e reconhecer coisas por similaridade, né? Então, quando você vê uma cadeira que você nunca viu, né? Você sabe que aquilo é uma cadeira. Por quê? Porque é parecido com N cadeiras, sabe? Você tem um protótipo de cadeira na cabeça de vocês, né? Cada um de vocês tem um protótipo, ligeiramente diferente, inclusive, e daí você joga ele para essa classe, né? Você extrai características, vê qual que ele se aproxima mais, né? E já classifica todos os objetos do mundo. Então, eu posso trabalhar com clustering de coisas visuais, posso trabalhar com clustering de sons semelhantes. E daí, coisas que têm sons semelhantes são a mesma palavra. E daí você pode ensinar um sistema computacional a fazer reconhecimento de voz, né? Ele não vai saber semanticamente o que cada palavra significa, mas ele vai saber que a pessoa falou tal coisa. Estão entendendo? Então, esse algoritmo simplesinho, ridículo aí, até diria, do K-means, né? Ele é um algoritmo extremamente interessante de aprendizado de máquina, porque ele, a partir de nada, a partir de exemplos, né? Ele classifica as coisas por similaridade e consegue, a partir desse aprendizado, obter classes, né? Identificar coisas que ele nunca viu dentro das classes que ele conhece. Esse parâmetro K é extremamente importante, né? E ele é um problema aí do K-means, porque cada K que eu coloco, ele vai dar uma partição do mundo totalmente diferente e vai dar uma interpretação também totalmente diferente. Eu vou dar mais um exemplo aqui, que é o tutorial, uma applet, né? Que demonstra isso aqui funcionando para vocês poderem brincar. Então, essa applet aqui, ela permite você executar esse algoritmo, né? Então, vou inicializar aqui, ele recebe como parâmetro o número de classes, né? Então, ele tem aqui um negócio de gerador de clusters randômicos, né? Num espaço bidimensional, e aqui eu coloco a quantidade de clusters que eu quero que ele organize esses dados. Essa geração aqui ficou meio confusa. Opa. Aqui ficou bem característico, né? São 5 clusters. Então, agora eu vou executar o algoritmo. Ó, a cada passo ele aproxima um centro de uma determinada área e vai... Oh, desculpe. Confundi aqui. Agora ficou bem legal. Então, eu vou inicializar o algoritmo e interagir. Tá? Então, ó. Tchum, 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 tchum. Opa. 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 Agora acho que ele estabilizou. Ó,
Estabiliza quando eu interajo e nenhum ponto de nenhum dos clusters muda de dono, né? Então ele encontrou, observe, ele conseguiu encontrar o centro das 5 áreas, né? E ele começou de forma aleatória. Então eu vou começar num outro valor aleatório aqui, né? Como tem 5 clusters, às vezes eles ficam todos misturados, né? Vou achar um exemplo aqui que fique claro para a gente que estão 5 agrupamentos separados. Ó, tem 5 agrupamentos aqui, então eu vou executar o algoritmo e ver se ele consegue encontrar o centro desses agrupamentos. Não é sempre que ele consegue. Ó, agora deu uma zica aqui, por quê? Porque nesse agrupamento aqui não tem nenhum elemento, e aqui esse cara ficou representando esses 2 agrupamentos, tá vendo? E por mais que eu interaja aqui, ele não vai conseguir achar, né? Ele não vai conseguir ir para frente agora. Estão entendendo? Então o algoritmo é bem legal, entretanto ele tem limitações orçamentárias bem grandes, mesmo com os clusters claramente, aqui visualmente a gente consegue ver que são 5, né? E com 5 pontos iniciais ele não conseguiu achar a amostra adequada aqui. Agora eu tenho que reinicializar, não consigo começar de novo para essa mesma sequência. Dá para perceber que, de repente, começando de novo com outros pontos aleatórios, ele ia conseguir adequar, né? Mas observem, aqui eu estou no mundo bidimensional apenas, que eu consigo visualizar claramente esses clusters. Mas isso não é tão trivial assim, né? Quando passa de bidimensional, a gente não consegue mais visualizar isso. Então é difícil saber se ele acertou ou errou, né? Tá boa ou tá ruim a classificação dele? Muito difícil. Ó, essa daqui agora ficou boa. Por quê? A gente visualmente consegue descobrir. Mas tem um truque, que tem a ver com aquilo que o Daniel falou. Então, o problema principal desses algoritmos de agrupamento e do K-means em particular é que, às vezes, uma bola dessas aqui fica representando 2 conjuntos. Ele fica bem no meio de 2 conjuntos e ele não consegue evoluir a partir daí, né? Mas lembra lá do nosso erro quadrático? Né? Ele é utilizado aqui também, né? Para calcular o centro, né? Ele calcula aí o erro quadrático para todos os pontos, né? E tem uma solução para esse problema que é a seguinte. Fazer a curva do cotovelo, né? Então, como é que faz essa curva do cotovelo? Eu chuto vários valores de K, e para cada valor de K, eu faço várias iterações do algoritmo e pego lá os valores de menor erro, né? Então, para 1 vai dar um erro muito grande. Aqui com 2 classes, ele deu um erro bem menor. Com 3, ele deu um pouquinho menor. Com 4, deu um pouquinho menor. Com 5, deu um pouquinho menor. Com 6, deu um pouquinho menor. Então, o que acontece? Eu chuto esses valores de K aqui e vejo a hora que ele dá uma quebra nessa curva. Então, aqui, nesse caso, dá a impressão que com K igual a 2, foi a melhor maneira de que teve a maior queda do erro. Entendeu lá, Daniel? Não sei, o pessoal conseguiu pegar o jeito. Esse erro é a distância do centro de massa ali. É o somatório das distâncias do centro de massa para todos os pontos da mesma classe, dividido lá pela quantidade de pontos. Então é um erro médio, né? O quão cada classe está longe do seu ponto de destino, né? Do seu ponto da sua classe, do centro da sua classe. Certo? Então eu começo aqui com 1, né? E daí faço a iteração do algoritmo com 1 várias vezes, vai dar um erro muito grande, porque tem pontos que estão muito longes aqui, né? Aí depois eu faço com 2, né? Aqui eu vou ter que reinicializar toda vez, né? Mas eu faço com 2. Aí eu interajo e vejo qual que é o erro mínimo que ele consegue com 2, né? E faço isso várias vezes, porque ele vai achar vários centros aqui. E daí eu vejo qual que é a melhor adequação com 2 clusters, depois com 3, né? Aqui eu não consigo reinicializar com os mesmos dados, né? Esse que é o problema. Mas eu faço com 3, com 4, com 5, e eu acabo tendo uma inferência de qual que é o melhor número de clusters que é adequado para essa minha classificação específica.
uma diferença conceitual entre um algoritmo de regressão e um algoritmo de classificação, né? Então, eu achei aqui uma figura nesse site que eu achei perfeita para explicar isso. O algoritmo de regressão, ele pega uma quantidade de pontos, né, e ele tenta ajustar um modelo, né, que me permita fazer predições, né? E o algoritmo de classificação, ele tenta fazer uma reta aqui que permita separar os pontos em classes distintas, né? Então, são dois modelos, são duas maneiras de você ver o mundo, duas maneiras de você ver os algoritmos de aprendizagem de máquina. Ou eles servem para classificar dados em classes diferentes, né? Quantas classes? Às vezes você sabe, às vezes você não sabe, né? E o de regressão, ele quer fazer predições sobre os dados a partir de dados que você já tem. Então, observe, uma regressão linear em cima dessa nuvem de pontos aqui, muito ruim, né? Péssimo modelo, mas o melhor modelo linear possível para esses dados. Mas aqui na classificação, tem o problema de saber quantas classes tem, mas esse modelo aqui, ele é perfeito para esse conjunto de classes, né? Ele separou os que estão acima, os que estão abaixo dessa linha aqui, né? E realmente tem um aglomerado de pontos aqui e outros aqui. Então, a hora que a gente está fazendo classificação, a gente tem diferenças entre classes. Na internet, aí, o mais que está mais na onda é fazer algoritmos de visão computacional que consigam diferenciar gatos de cães, né? E qual o espaço dimensional que eles usam? Rapaz, tem pessoal que usa os pixels, né? Tem pessoal que já faz modelos bem mais avançados, que pergunta se tem bigode ou não tem bigode, se é pelo curto, pelo longo, orelha pontuda, orelha não pontuda, bico fino, né? Focinho fino, focinho não fino, né? Rabo peludo, rabo não peludo, né? E tem características aí a dar com o pé, mas é importante entender, então, que os modelos de aprendizagem de máquina, eles podem ser separados de regressão e de classificação. Regressão é ajustar um modelo visando predizer coisas que você nunca viu, né? E classificação é ajustar um modelo visando classificar coisas que você nunca viu. Ok?